Olá, eu sou o Daniel Ribeiro, do @Curso de Línguas, e hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema que eu gosto muito de dar aula, que são os tempos futuros dos idiomas. Essa é a aula que eu mais gosto de fazer, só que muitas vezes eu acabo não gastando muito tempo na parte que eu vou gastar aqui hoje, sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje, porque eu acabo entrando no nos tempos verbais do idioma que o aluno está estudando propriamente ditos, para otimizar o tempo do aluno e para a gente ir direto ao ponto que interessa, né? É muito importante quando você vai estudar uma língua, o ideal seria fazer muitas aulas curtas do que aulas longas, né? Eu sempre falo para os meus alunos, estudar 20 minutos por dia é melhor do que pegar no sábado e ficar 3 horas estudando e no fim dos primeiros 50 minutos você já nem sabe mais o que está acontecendo, né? Então hoje eu quero conversar sobre o futuro, sobre o tempo futuro, né? E a primeira coisa que é muito importante a gente saber é que o tempo é rei. Essa é uma expressão que eu sempre uso nas minhas aulas. O tempo é rei. Quando a gente fala de tempo verbal, a pergunta que a gente tem que se fazer é quando. Quando a gente fala de tempo, é quando que a gente tem que perguntar. Quando a coisa aconteceu, quando vai acontecer, quando que está acontecendo, né? E o futuro é uma aula muito legal, porque em todos os idiomas que eu conheço, eu posso dizer que acho que em quase todos os idiomas, em todas as línguas naturais, que são aquelas línguas que os seres humanos desenvolveram naturalmente ao longo da sua história, o futuro é um tempo muito simples, é um tempo fácil, né? Então, as aulas de futuro são aulas fáceis. Nos idiomas latinos, para a gente que fala português, é uma coisa quase intuitiva. Então, eu costumo fazer uma brincadeira com os alunos e falo por exemplo, em espanhol. Amé, amaré. Qual é o futuro? Ah, é o amaré, né? Quando o aluno não conhece o amé, que é o passado, e o amé e o amaré, isso eu faço logo no começo do curso para tentar mostrar essa queda do passado, é uma queda sonora da prosódia, ou seja, da música da língua, e o futuro como ele sempre tem um som aberto no fim das línguas latinas, porque o futuro está aberto, o futuro está aí, esperando para ver o que vai acontecer, né? Então, o tempo é uma coisa muito importante quando a gente está estudando qualquer idioma. Qualquer coisa na vida, mas idiomas principalmente, né? Quando a gente está aprendendo a falar uma língua nova, lembra do tempo rei. O tempo é rei. É o tempo que vai determinar o que vai acontecer. É o seu tempo de estudo que vai determinar o quanto o seu aprendizado está indo bem ou não, né? É o tempo das ações que vai determinar qual é o tempo verbal, qual a flexão verbal que você vai ter que usar para cada verbo, né? E por que é tão importante falar de tempo? E por que é tão interessante falar de futuro? O futuro é um tempo simples, é um tempo que a gente constrói de maneira bem tranquila e na maioria dos idiomas ele tem uma forma ainda mais simples, que é usando o verbo ir. Então eu digo, eu vou fazer alguma coisa, eu vou comprar alguma coisa, eu vou saber, ou eu vou falar, ou eu vou escutar, né? Ou nós vamos, eles vão, ele vai, vocês vão, né? Mas é usando o verbo ir e os outros verbos que a gente vai precisar colocar ali na frente, né? Com o inglês é o caso do going to. I'm going to do something, né? Eu vou fazer alguma coisa. I'm going to call you, né? Eu vou te ligar. Então, a, essa ideia de que o futuro ele é tão simples. No futuro, a gente não encontra irregularidades de verbos, né? É muito difícil ter verbo irregular no futuro, né? No espanhol, por exemplo, quando uma irregularidade cai no futuro, muda a raiz do verbo, mas a terminação dos verbos irregulares é sempre a mesma. Não importa se o verbo termina em ar, ir, né? A terminação dos irregulares no futuro vai ser igual, e aí só vai mudar a raiz. Isso é muito interessante, porque a gente vai encontrar menos irregularidades, a gente vai encontrar uma forma muito mais simples. Por exemplo, em grego, que a gente só precisa colocar um tha na frente dos verbos já conjugados para o presente, ou em árabe, que a gente precisa colocar um sa. Olha que interessante. Teve alguma conversa aí num passado remoto, teve algum grande acordo dessas duas línguas para que a coisa funcionasse da mesma forma, né? Ou seja, você coloca um som na frente do verbo e ele já
vai acontecendo. Nas línguas crioulas, né, por exemplo, no crioulo haitiano, que é a língua que se fala no Haiti, que é uma mistura do francês com as línguas nativas e as línguas africanas, né, dos povos africanos que foram escravizados. Na América Central, a gente tem muitas línguas crioulas, porque os africanos eram levados para lá forçadamente, e essas línguas se misturavam com as línguas locais e com as línguas dos colonizadores, e se formavam as línguas crioulas, que é o que a gente chama, né? Isso é um crioulo, ou um pidgin, né? Que é uma língua que deriva de outras línguas, que nasce da mistura de línguas diferentes. No crioulo haitiano, para falar do futuro, eu uso pral, li pral palé, ele vai falar, né? Li pral palé, li pral cheté, ele vai comprar, né? E assim por diante. Então, o futuro, ele tem essa característica de ser fácil de aprender. Bom, o futuro ele é fácil porque o futuro nem sempre existiu, né? Qual é a história do futuro? Quando o futuro começou? Então é fácil de imaginar que essa imagem que mostra o começo da agricultura, quando a humanidade deixa de ser nômade e vai andando de um lugar para o outro e passa a ser sedentária, quer dizer, ela passa a se acomodar perto de alguns lugares e aí desenvolve arquitetura, desenvolve a arquitetura também, mas desenvolve a agricultura, desenvolve os grandes sistemas hidráulicos, que quando a gente estuda o Egito na escola, né, lá pela acho que sexta ou sétima série, é uma coisa super bom. Na minha época, né, acho que hoje em dia isso é sétimo ou oitavo ano, a gente estuda os grandes sistemas hidráulicos desenvolvidos pelos egípcios à beira do Rio Nilo, e é super interessante. Nesse momento, as pessoas estão vivendo hoje, né? Então, as comunidades caçadoras-coletoras, que são os princípios dos coletivos humanos, você vive o hoje, né? Você precisa caçar para comer, se você caça, você come, você está bem. A expectativa de vida, até recentemente, né? Até pouco depois da Idade Média, até o século 18, 19, a expectativa de vida das pessoas era muito baixa, né? Antes do desenvolvimento mais intenso da medicina, né? Estamos falando, obviamente, do Ocidente agora, então, a hora a gente varia do Ocidente, a hora a gente varia para uma visão mais universal da humanidade, mas acho que todo mundo consegue ir acompanhando essas mudanças de contexto, porque nas medicinas orientais, né, a expectativa de vida já era maior há muito mais tempo. Mas quando a gente pensa na humanidade como um todo, a expectativa de vida ela foi crescendo, né? A Netflix tem um documentário sobre o tempo, que eu não me recordo o nome exatamente agora, mas procura documentário sobre o tempo na Netflix, que fala sobre essa ideia de eternidade, né? Essa busca da humanidade por ser eterno e por ficar aqui para sempre, ou seja, por ir ampliando a expectativa de vida, né? Então hoje a gente tem uma expectativa de vida que é o dobro da expectativa de alguém que nasceu lá no final de 1800, no comecinho de 1900, talvez, né? A mortalidade infantil acabou, praticamente foi erradicada, mas assim, a mortalidade infantil hoje é uma raridade, né? Antigamente, a gente tem história, por exemplo, dos meus avós e bisavós, tinham muitos filhos, era muito comum uma família que tinha, sei lá, 4, 5 filhos, a mulher teve tipo 8, 9 gravidezes, né? Porque perdia, ou o filho nascia e morria logo por várias doenças que, graças às vacinas, também a gente conseguiu erradicar. Isso é um tema importante para falar quando a gente fala de futuro, né? E é um tema atual. Então, a ideia do futuro, ela não existiu sempre na humanidade. Os homens, né? Os homens no sentido de humanidade, os homens, as mulheres, nem sempre falaram do futuro, nem sempre projetaram, planejaram ou sonharam com o futuro, né? A gente tem registros, a gente tem algumas datas históricas que falam do nascimento desse tempo, né? Então, as primeiras ideias de futuro, a gente tem umas primeiras ideias, eu inverti os slides aqui, eu vou em um e depois volto. As primeiras ideias de futuro são algumas ideias religiosas bastante antigas de que existe uma outra vida, né? Então, quando essa vida acaba, existe uma outra vida, ou existe uma narrativa de um retorno para essa vida, né? De uma ressurreição, ou de alguma coisa desse tipo, né? Então, ou é uma vida espiritual em uma outra dimensão, em um outro plano, ou um retorno para essa vida terrena numa outra condição, num outro status, né?
E essas ideias, digamos, primitivas das religiões, de dizer que existe uma outra vida, é uma semente de pensamento no futuro, né? Mas o que era importante para ter esse futuro bom? As pessoas não sonhavam com esse futuro, mas o importante era você cumprir bem o presente. Então, cumprir bem essas coisas no presente. Ser uma pessoa boa, cumprir todas as regras ou cumprir todas as leis de determinadas culturas religiosas ao redor do mundo, né? Com uma ideia de que você deveria fazer tudo isso porque como a vida continua ou como você tem uma outra vida, nessa outra vida você pode receber algum tipo de bônus por ter cumprido uma vida ideal, né? Um modelo de vida ideal nessa que estamos agora, nesse momento. Eu acho, né? Acho que estamos aqui agora, não sei, isso pode ser um avatar. Talvez a gente esteja tão no futuro que a gente não esteja nem aqui e isso seja uma grande ilusão, né? Bom, brincadeira à parte, é no começo de algumas é no começo de algumas categorias religiosas que nasce essa ideia de que, olha, pode ser que a vida não seja só viver o hoje, acordar, viver o hoje e fazer isso. Pode ser que a gente precise planejar um pouco, que a gente precise sonhar um pouco, que a gente passe a pensar que o futuro pode existir, né? E aí, quando a gente avança um pouco na história e vai para os grandes reinados, para os grandes impérios, o futuro ele existe, mas ele existe para quem tem futuro, né? Então, futuro para quem tem futuro, né? Então, por exemplo, a astrologia, o tarô e todas essas artes adivinhatórias, elas eram praticadas para os nobres, para os reis, porque essas pessoas tinham futuro, né? Essas pessoas, elas poderiam mudar de vida, elas poderiam conquistar mais terras, conquistar mais povos, ampliar o seu reino, diminuir o seu reino, né? Então, o futuro, ele existia para uma pequena parcela da população, para um número muito, muito, muito pequeno de pessoas, né? Essas pessoas tinham futuro, essas pessoas tinham, tinham tinham coisas a acontecer com essas pessoas, né? A vida delas podia mudar, elas podiam ser derrotadas, um nobre podia subir de cargo dentro do reino, ele podia descer de cargo, um rei podia ser derrotado, podia ser morto, podia ter suas terras invadidas. Então era muito importante saber do futuro para essas pessoas. Por isso, a astrologia, por exemplo, era feita para os grandes reis, né? Os reis tinham ali, dentro da corte, um dos cargos, uma das funções, eram os astrólogos que falavam aí sobre as suas predições futuras. A plebe, as pessoas comuns, né? Nós, a gente não tem, naquele tempo, a gente não tinha futuro, né? O seu pai é sapateiro, aí você nasceu, o seu pai é sapateiro, você vai aprender a mexer com sapato, o seu pai vai morrer, você vai ser sapateiro, e quando seu filho nascer, você vai ensinar a sapataria para o seu filho, certo? Desculpem, eu fiz uma pequena pausa, eu não vou editar esse vídeo, então vai ficar aí um momento um pequeno corte, uma pequena quebra no nosso raciocínio, mas a gente está falando aqui dos reis, dos nobres, que são essas pessoas que tinham um futuro, né, que poderiam pensar, planejar, sonhar, né, desejar que algo diferente acontecesse. Hum. As pessoas comuns não tinham, não tem o que fazer, né? E isso nessas sociedades antigas que eu tô falando, que se você é sapateiro, o seu filho vai ser sapateiro porque o seu pai era sapateiro e o avô era sapateiro e os netos serão sapateiros também, ou seja, não tem diferença da vida de uma pessoa para outra, né? E, no caso das mulheres, era ainda pior a questão das perspectivas, porque nessas sociedades o papel da mulher era casar para fazer mais filhos, né? Então, a mulher, nascia uma filha mulher, ela vai casar com alguém, né? Talvez ela case com o filho do sapateiro, né? Ou talvez ela case com o filho de uma outra pessoa que tem uma outra profissão, que, né, sei lá, pensa em qualquer coisa dessas profissões antigas. Então, nesse período, nesse momento dos impérios e de tudo, o máximo de futuro que alguém poderia ter de variação era o país entrar em guerra e aí os seus filhos e maridos irem para a guerra, ou o país não entrar em guerra e os seus filhos e maridos viverem por um pouco mais de tempo, né? Mas isso era o máximo que podia acontecer, e a relação com a vida, como a expectativa de vida era muito baixa, também
era um pouco, tipo, as pessoas não sonhavam muito com uma aposentadoria, né? Nós, brasileiros, os brasileiros da minha geração, também não sonham mais com aposentadoria, porque está cada vez mais distante. Mas era isso, você não sonhava, um dia eu vou ter uma casa, não sei onde, eu vou parar e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, você vai trabalhar, você vai dormir, você vai acordar amanhã, você vai trabalhar, você vai dormir e assim segue a vida, né? E se você fizer tudo direitinho, quem sabe numa próxima vida você tem alguma regalia, algum privilégio ou algum conforto a mais, certo? Então, eu dei uma pulada de slide aqui, então, primeiro é a vida religiosa e depois é a vida nobre, né? A ideia do futuro para a vida da nobreza. E isso começa a mudar um pouco com a história do progresso, com a ideia de progresso, né? Quando a gente tem ali a revolução industrial, quando as pessoas começam a poder mudar de vida, né? Quando as pessoas começam a não ter necessariamente que continuar o que o pai fazia, o que o avô fazia, o que o bisavô fazia, né? Quando existe as primeiras grandes mudanças do meio rural para o meio urbano. Nesse momento, fica mais evidente os diálogos sobre futuro, né? Então, o que você vai querer para os seus filhos? Então, uma família do campo, quando já existiam fábricas na cidade, podiam sonhar em sair do campo e para a cidade para que seus filhos trabalhassem numa fábrica e não trabalhassem na roça, né? Então, é nesse momento de revolução industrial e de mudança de vida, depois quando a gente tem a descoberta do novo mundo, né? Esse momento grande da história, né? Descoberta do novo mundo, revolução industrial, tudo isso começa a dar uma chacoalhada no mundo ocidental, né? E aí começa a vir um pouco dessa ideia de futuro de que a vida pode mudar. A vida pode ser diferente, né? A gente pode mudar de lugar, a gente pode pensar outras coisas para os nossos filhos, a gente pode um pouco começar a sonhar. E é nesse momento que as conversas sobre o futuro se popularizam, né? É nesse momento que falar sobre o futuro se torna uma coisa mais ou menos comum, né? Não é só os nobres que podem mudar, certo? Não é só a nobreza, não são só os reis que têm futuro. As pessoas também podem ter futuro, porque o futuro, de alguma forma, ele está ligado com uma ideia de mudança, porque se nada muda, se todos os dias são iguais, não tem por que você falar de futuro. Mas se alguma coisa pode ser diferente, então tem motivos para a gente especular sobre a diferença do que pode vir e do que pode ser, né? Então, nesse momento, começa a nascer a ideia de futuro. Então, quer dizer, a gente já falava de passado e a gente fala de presente, né? Na frequência do que a gente conversa na vida, quando a gente é criança, por exemplo, a gente fala muito mais de passado do que de presente. Então, no comecinho da vida, a mãe da gente ou a pessoa que nos cria fala com a gente muito no presente, então quer isso, quer aquilo, quer brincar, quer comer, quer cenoura, tá com fome, tá com sono, por que tá chorando, essas coisas assim no presente, né, o que está acontecendo agora. Mas logo em seguida, quando a criança começa a falar, ela começa a falar muito do passado, né? Então, alguém chega em casa na família, e aí, como foi o dia? O que você fez? Você brincou? Como é um negócio? Você gostou? Quando a criança começa a se expressar verbalmente, então a gente começa a falar do passado muito mais. O passado tem muita irregularidade, né? Os tempos verbais em que a gente mais vai encontrar verbos irregulares em qualquer idioma é o passado. Por quê? É muito frequente, né? Num outro dia, a gente vai conversar sobre o passado e a gente vai conversar especificamente sobre verbos irregulares. E por que os verbos são irregulares? E é muito legal, porque quando a gente entende isso, fica muito mais fácil, fica muito mais divertido aprender verbo irregular. Porque você vai descobrindo, não vou dar spoiler, mas você descobre o negócio e fala, meu Deus, é verdade, nossa, é muito mais legal ele ser irregular do que se ele fosse regular, né? Muito melhor para mim um verbo. Os verbos irregulares, eles são para facilitar a nossa vida e não para dificultar. Mas precisa mudar o mindset para isso acontecer. Mas para mudar o mindset, tem que ter conhecimento. É saber das coisas que mudam o mindset. Precisa mudar o mindset, precisa mudar o mindset. Aquele papo de coach. Tá bom, mas como que você muda o mindset? Conhecendo, tendo ferramentas, né? O mindset da humanidade, a partir do momento que eles conheceram as possibilidades de mudar de vida, mudou e a gente passou a pensar no futuro, né? Passou a entender que a ideia de futuro, a ideia de progresso,
Era possível, era comum, era para as pessoas comuns, era para plebe. Era para a plebe, ou era para plebe. Difícil falar isso. Então duvido vocês falarem, faz um vídeo no Stories, era para plebe, e marca aí o @curso de línguas. Mas tem que falar certo, hein? E várias vezes e rápido, um em seguida do outro. Eu vou querer ver. Bom, então, a ideia do progresso é o que traz a ideia do futuro. Tipo, temos futuro, habemos futuro, né? Podemos pensar em alguma coisa do que vai acontecer. E aí, a ideia de futuro, ela pode interferir até no jeito como a gente guarda dinheiro. Se vocês procurarem essa palestra no site do TED Talks ou digitar no YouTube, se você digitar exatamente o que está aqui, ó, Could Your Language Affect Your Ability to Save Money? Vocês vão encontrar essa palestra com legendas em português, para quem precisar das legendas, e é uma palestra em inglês. Esse cara, ele está estudando uma teoria de que as línguas que não têm tempo futuro ou que não usam o tempo futuro, ainda que os tenham, as pessoas conseguem guardar mais dinheiro. As pessoas são mais organizadas financeiramente e não acumulam dívidas. Agora, olha que ideia louca, porque pensando no raso, você pensa, bom, se as pessoas têm futuro e elas pensam em melhorar de vida, em mudar de vida, não sei o que lá, elas vão guardar dinheiro, né? Mas a teoria dele é exatamente o contrário. Quando você não tem futuro e a sua vida é só hoje, você não vê o amanhã como separado de hoje. Então você vai guardar dinheiro, porque guardar dinheiro significa ter uma vida melhor hoje, não é? Você não guarda dinheiro para ter uma vida melhor amanhã. E aí, isso vai de encontro, ou seja, isso se choca, né? Vai ao encontro é quando uma coisa encontra e segue junto, ou vai de encontro, a ideia religiosa de uma vida futura. Então, você tem que fazer as coisas hoje porque vai ter uma vida futura que vai ser melhor. Só que olha que louco, quando eu estou pensando na vida futura, é muito difícil eu fazer as coisas certas hoje. É muito difícil eu não cair em tentação hoje, pensando que o benefício vai vir só numa vida futura, que talvez eu nem tenha certeza de que ela vai existir. Porém, 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 se eu não tenho essa ideia de uma vida futura, e eu sei que se eu fizer alguma coisa hoje errado, hoje mesmo, nesse mesmo tempo, no presente, eu vou me ferrar, falando um português claro aqui, pardon my French, falando um português correto, eu vou me ferrar, eu não vou fazer. Porque o futuro não está desconectado do passado. Essa palestra é muito interessante e essa teoria é muito legal. Agora, o que são línguas sem futuro, ou que têm um futuro muito recente, né? Basicamente, as línguas do norte da Europa, né? Não, falando da Europa, né? Não, falei bem paulista agora, né? Do norte da Europa, não tô falando muito de línguas orientais, tô falando de línguas europeias, porque a gente acaba tendo mais proximidade, porque como a gente fala português e é uma língua latina ali europeia, a gente consegue ter uma noção melhor do que eu estou falando. Mas essas línguas do norte da Europa, como o nórdico antigo, que é a língua que os vikings falam no seriado, são línguas que não têm futuro ou que têm futuro recente. Então a gente tem alguns casos das línguas germânicas, né? Por exemplo, o alemão e o inglês. Olha isso, essa primeira frase em alemão, Morgen fliege ich nach Berlin. Morgen fliege ich nach Berlin. Né? Isso quer dizer, amanhã vou eu para Berlim. Né? Isso está no presente, não está no futuro. Amanhã eu vou de voar para Berlim. Né? Aqui na de baixo, in 10 Jahren bin ich zurück. In 10 Jahren bin ich zurück. Em 10 anos estou de volta. Não está falando no futuro, em 10 anos estarei de volta. Está falando, em 10 anos eu estou de volta. Existe forma futura no alemão? Existe. Certo? Existe o werden, que é um verbo auxiliar que ajuda no futuro, mas eu não necessariamente preciso usar ele para falar do futuro. Eu posso falar coisas no presente e colocar um advérbio de tempo futuro. Então, amanhã eu estou na escola. A gente às vezes fala isso em português, né? Mas não é muito comum. Tipo, amanhã eu estou na escola o dia inteiro. Certo? Mas em alemão e em inglês isso é corriqueiro. Olha esses dois exemplos de inglês, aqui embaixo, o amarelo. Cadê meu mouse aqui? The train leaves tomorrow morning. O trem parte amanhã de manhã. O trem sai amanhã de manhã. Eu não falo o trem sairá amanhã de manhã, o trem partirá amanhã de manhã, ou vai partir amanhã de manhã. É errado falar desse jeito? Não, não é. Mas o comum é o quê? Eu falar isso no presente. The train leaves tomorrow morning. Né? Ou I call you tomorrow. I call you tomorrow. Eu ligo para você amanhã, né? Eu te ligo amanhã. E não eu te ligarei amanhã. Né? Te ligo amanhã.
né? Isso é mais comum a gente falar em português, né? Mas existe o tempo futuro? Eu te ligarei amanhã ou vou te ligar amanhã? Existe. Por que que a gente não usa? Porque a gente não usa, né? Porque a ideia do futuro é uma ideia que desconecta a gente do tempo presente. Então, eu estou falando com você agora, eu estou falando que amanhã eu vou voar para Berlim, né? Eu vou para Berlim, né? Eu vou para Berlim. Eu estou conectado aqui, eu estou falando de coisas que eu estou fazendo agora. Se eu vou para Berlim amanhã, hoje eu estou arrumando mala, estou vendo onde estão as coisas, os documentos, esse tipo de coisa, né? Hoje em dia, se eu vou amanhã para Berlim, ontem eu já fiz teste de Covid, hoje eu estou ansioso esperando o resultado, entende? Eu estou conectado com o presente. Essa conexão com o presente é fundamental quando em inglês vocês forem aprender o present perfect, ou quando no espanhol for aprender o passado perfeito, que é o composto, entender a diferença de quando usa um e quando usa o outro. No inglês, quando usa o simple past e o present perfect. Essa relação com a conexão com o presente é fundamental. Por isso que quando a gente vai aprender língua, o tempo é rei. Hoje eu estou falando aqui do futuro, mas se você guarda esse conhecimento, quando você for aprender o passado, você vai conseguir aprender ele muito melhor, certo? Bom, outras línguas que usam isso são todas essas línguas nórdicas ou germânicas, né, que são holandês, islandês, o nórdico antigo, norueguês, dinamarquês, sueco. São línguas que não têm uma relação muito íntima com o futuro, né? Se você olhar o PIB desses países, você vai ver que são PIBs muito altos. Talvez a teoria lá do Keith funcione, né? Bom, para observar, tem uma verdade absoluta. Bom, nas línguas latinas, a gente trabalha com flexão verbal. E aí lá no comecinho eu estava contando para vocês. Então, em português, amarei, né? Em francês, aimerai, em espanhol, amaré, em italiano, amerò, né? É sempre um som aberto no fim. O futuro está aí, está aberto, aberto às possibilidades, né? Nas línguas latinas, a gente usa a flexão verbal, mas é muito difícil você escutar alguém falando no futuro em português, né, usando esse futuro. As pessoas falam, eu vou fazer, né? É muito difícil alguém falar, eu farei, né? A sua tia não te liga e fala, eu farei um bolo na próxima vez que você me visitar, né? Ou quando te visitarei no próximo mês. A gente não fala isso. A nossa relação com português, a nossa relação com o tempo em português é uma relação muito particular e muito diferente, né? Por isso que a gente tem dificuldade com os passados nos outros idiomas, porque a nossa relação ela não está tão conectada à natureza do tempo, né? À natureza de fato. E isso é tema para uma outra conversa, certo? Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre essa história do futuro, do progresso, sobre essa ideia da humanidade de como o mindset sobre a relação com o tempo mudou, estou usando essa palavra porque todo mundo está usando agora, então eu quero ser in, ou seja, eu quero estar incluído. Mas se você quer compreender melhor como a ideia da humanidade sobre o meio e sobre o tempo mudou, eu aconselho esses 3 livros que são O Naufrágio Sem Espectador, do Paulo Rossi, que é um livro sobre a ideia do progresso, O Colar do Neandertal, do Juan Luis Arzuaga, que é um dos livros consultados aí pelo autor do próximo livro, tá na bibliografia do Sapiens. É um livro incrível que conta, um arqueólogo, o Juan Luis Arzuaga é um arqueólogo paleontólogo, e ele conta a história dos primeiros pensadores, ele conta como o Homo sapiens prevaleceu, né? Então, algumas espécies ali meio parecidas foram se desenvolvendo e o Homo sapiens prevaleceu, nossa espécie prevaleceu pela habilidade de contar histórias, pela habilidade da linguagem. Ele conta isso. É um livro técnico, apesar disso, muito bonito. Muito bonito. Né? E o Sapiens, do Yuval Noah Harari, que é Uma Breve História da Humanidade, que é um livro aí super conhecido de todo mundo, né? Que ele conta também um pouco como a humanidade chegou onde está. E nesse processo, a linguagem é muito importante, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se inscrevam no canal, curtam, sigam a página no Facebook, sigam o Instagram, mandem comentários, conversem comigo e a gente se vê logo mais nos canais, não sei falar português, como é que eu estou ensinando língua, pelo amor de Deus, nos canais do @curso de línguas. Eu sou Daniel Ribeiro, muito obrigado e até a próxima.